Ô, Amanda, dá uma olhadinha aqui no que o cliente falou. Esse e-mail já está pronto? Não, esse job acabou de entrar na minha pauta. Não é tão rápido assim para criar um e-mail marketing. E como a gente resolve isso? Não sei. Oi, gente, eu sou a Amanda, eu trabalho aqui na área de suporte da Operandi. Olá, pessoal, eu sou o Thiago, trabalho com a Amanda aqui também no suporte. E hoje a gente vai apresentar um webinar totalmente estratégico sobre o timesheet. Aí na empresa de vocês, na equipe, vocês têm o hábito já de usar o timesheet? Conhecem essa ferramenta? Se ainda não, essa é a oportunidade perfeita para aprender um pouco mais sobre ele. Isso aí, a gente vai entender um pouquinho, né, como que é o tempo gasto nas atividades diárias, que vocês tenham essa noção, né, até mesmo para precificar e entender uma estimativa de tempo para entregar uma determinada atividade ou também um projeto, né, para o cliente. Vocês passam essa informação para o cliente de vocês? Então essa é a ideia do treinamento de hoje, né, passar algumas informações, algumas dicas para que vocês possam entender aí o recurso timesheet, uma ferramenta muito poderosa, né, Amanda? Eu tenho certeza que depois desse webinar vocês vão sair com vários insights, vocês vão querer usar esse timesheet para ontem. Isso aí. Então vamos começar pelo começo. Isso, só lembrando, né, se alguém tiver alguma dúvida, acessa o chat aí, deixa a sua dúvida que a gente vai respondendo aqui durante no decorrer do webinar. Isso aí. Então pelo começo, né? O que é timesheet? Muita gente não sabe o que é. Então, timesheet é uma ferramenta para fazer a medição de tempo mesmo, né? Quanto tempo que está sendo investido em determinada tarefa. Então, ele faz o cálculo das horas, por exemplo, eu tenho lá um job, então eu vou calcular quantas horas o meu colaborador está trabalhando naquela atividade, tá? Então, por que usar o timesheet? Por que é tão importante? A gente pode, através do timesheet, visualizar a produtividade do time, né? Saber o tempo estimado em determinadas atividades, quanto tempo eu levo para entregar a criação de um texto relacionado a um job, por exemplo. Eu também posso ter a visualização de entrega de um projeto, né? Quanto tempo eu levo para entregar determinados projetos para o cliente. Então, tem várias formas aí de você entender, né, o tempo gasto nas atividades, o tempo gasto por colaborador e também o tempo gasto para entregar determinados projetos da sua empresa. Isso. Então, quanto mais você usa o timesheet, mais noção vocês vão ter do tempo que é investido em determinada atividade. Então, vocês vão precisar melhor o tempo também de execução. Por exemplo, tem lá um job que eu vou fazer para um cliente, né? Um cliente me pediu lá um e-mail marketing. Ele quer para amanhã, só que eu uso o timesheet e eu sei que eu não vou conseguir entregar amanhã. Então, eu vou falar para esse meu cliente, a gente precisa de tempo X, a gente já tem uma pauta ali estruturada, montada, vou conseguir entregar esse job depois de amanhã, porque eu tenho noção do meu tempo, então eu consigo gerenciar melhor o tempo que a minha equipe tem disponível. Isso. E eu sempre comento também que é até uma ferramenta útil para gerenciar possíveis conflitos dentro de uma empresa. Por exemplo, vamos supor que a sua empresa ela tem que entregar um projeto, mas está da dependência de uma pessoa entregar uma determinada atividade. Então, se eu sei o tempo que eu tenho, tempo gasto para entregar uma determinada atividade, a minha equipe ela também vai ter que se organizar para entregar as informações que eu preciso, as atividades colocadas na minha pauta antes, né? Para que a gente também consiga entregar o projeto final para o cliente no tempo previsto, certo? Então, isso é muito importante. Essa distribuição de atividades, ela fica mais assertiva, né? Eu sei com antecedência quanto tempo que eu tenho que colocar na pauta de uma outra pessoa para que o projeto seja entregue. Com o timesheet a gente aprende a administrar melhor o tempo que a gente tem disponível mesmo. E assim, quando a gente começa a usar o timesheet, a gente, claro, vai ter essa noção do tempo que a gente investe nas atividades. E acontece muito por exemplo, eu tenho lá a minha pauta de atividades, eu trabalho 8 horas por dia. Até eu trabalhei lá 4 horas, consegui entregar tudo que eu tinha para entregar. Então eu vou ter vontade, eu vou ficar ociosa durante aquele tempo? Claro que não. Então eu vou querer fazer mais coisas. Então eu posso abraçar mais jobs, né, adiantar algumas coisas. E também o inverso, poxa, eu tenho 8 horas, eu não estou conseguindo entregar tudo que eu tenho para fazer durante aquelas 8 horas. Então, eu vou começar a entender por que eu não estou conseguindo. Então, eu vou tentar superar esses obstáculos que eu estou tendo, entendeu?
Então, isso são muitas vantagens, né, de usar o time sheet. O gestor consegue ter uma visibilidade melhor da produtividade da equipe, do potencial de cada um. A gente sabe que as pessoas não são iguais, cada uma tem um tempo diferente de trabalho, né, de execução de determinada atividade. Então, com o time sheet, a gente consegue visualizar quanto cada pessoa gasta para desempenhar a sua função e a gente vai distribuir as atividades com mais assertividade também. Eu não vou dar um job para a Gislaine pensando que ela vai me entregar até 6 horas da tarde se eu sei que ela não vai conseguir fazer isso, né? Que ela demora um pouquinho mais. Isso aí, a gente acaba visualizando foco nos resultados também, né? Visualizando a produtividade da equipe, o tempo de produção. Será que o tempo de produção, o tempo que foi gasto nas atividades, é necessário para que eu consiga também entregar as atividades com qualidade? Então, essas informações que eu consigo visualizar também através do time sheet. E com o time sheet, né, quando vocês usam ele bem direitinho, dá para fazer uma estimativa de horas mais precisa das atividades. Então, por exemplo, tem muita empresa que coloca lá o tempo estimado quando coloca no achômetro. Então, tem lá um e-mail marketing, coloca 1 hora, mas na verdade não leva 1 hora para fazer. Leva mais tempo, porque, né, tem a pesquisa que precisa ser feita, são várias coisinhas. Então, com o time sheet sendo usado corretamente, né, apontado direitinho, dá para visualizar com muita clareza o tempo que realmente é investido na execução dessa atividade. Então, dá para estimar melhor todos os jobs e isso impacta, claro, nos prazos que são passados para a equipe e para o próprio cliente. E outro benefício, né, vantagem ajuda na hora de precificar as atividades. Será que o seu cliente também tem noção, né, do tempo que a sua empresa tem para entregar determinados projetos? Eu acredito que é um fator muito importante, né, na hora de justificar uma possível renegociação. Você já tem todo um histórico do cliente, tempo gasto nas atividades, tempo gasto nas entregas dos projetos, né? A partir do momento que você vai para uma reunião com o cliente, justificar até o preço, às vezes o cliente, se você não leva nenhum material, nenhum resultado, nenhum relatório, o cliente não vai entender que faz sentido aquele valor que você está cobrando, né? Ou até mesmo você consegue entender o contrário, que às vezes você deveria colocar um valor ainda maior, porque o esforço é muito grande para você entregar determinado projeto na sua empresa, né? Sim. E agora sobre o controle de retrabalho. A gente já falou algumas vezes sobre isso em outros webinars, mas a gente sabe que muitas empresas e equipes não fazem esse controle de retrabalho. Então, pode acontecer aí com vocês. A equipe está investindo mais tempo refazendo as coisas do que trabalhando mesmo em atividades novas. Então, é muito importante fazer o controle de retrabalho e com o time sheet isso é possível. Tá? Então tem no Operandi, depois a gente vai mostrar um pouquinho o sistema também, dá para fazer esse controle, tem um relatório que mostra certinho quanto tempo foi investido em retrabalho e quanto tempo foi investido em horas normais. Se tem alguém que tem lá as 8 horas por dia, tá 3 horas trabalhando em atividades novas e as outras 5 em retrabalho, é um alerta, né? Então alguma coisa de errado está acontecendo, precisa fazer algum ajuste com certeza. E é uma ferramenta também útil, né? Mais uma vantagem para vocês relacionada à gestão de pessoas. A gente consegue avaliar o desempenho de uma forma mais objetiva e precisa, né? Vamos supor que eu visualizei lá um relatório de produtividade da Amanda mês passado e ela teve uma ótima produtividade nas atividades que ela entregou. Aí esse mês, né, já fechamos o mês aqui de julho, a gente foi lá, demos mais uma olhadinha nos relatórios, no tempo gasto da Amanda. E ela teve uma queda na produtividade, né? Então, será que não vale a pena chamar essa pessoa, conversar com ela? Será que ela não está passando por algum problema, né? Algum problema pessoal? Ou às vezes está até infeliz com o que está fazendo, sabe? Então tem que chamar, conversar, entender e tentar ajudar. Uma ótima ferramenta para feedback, né? Gestão de pessoas que também facilita, né, o entendimento de por que a pessoa teve uma produtividade tão grande em um mês e decaiu no mês anterior, né? Tudo pensando em otimização. No mês seguinte. Tudo pensando em otimização de processos, né? E a gente já falou isso algumas vezes, mas reforçando.
usa o timesheet para saber o tempo que realmente é investido nas atividades e isso impacta em prazos, né, que são passados para a equipe e, consequentemente, para o cliente. Isso acho que do timesheet é o mais, assim, importante, vai ajudar com o prazo. Certo. E não adianta nada apontar lá quantas horas que foram investidas em determinada atividade se a gente não tem nenhum relatório, nenhum lugar para tirar essas informações e formar indicadores. Indicadores de produtividade da equipe, de rentabilidade de um projeto. Em relatórios a gente consegue entender se está rolando algum gap de produtividade, como a gente já falou, né? A própria questão lá do retrabalho. O retrabalho é um gap, né? É um problema. Quanto menos, melhor. A gente consegue identificar também pessoas que trabalhem na mesma função, né? Quanto tempo a Amanda demora para entregar determinada atividade e quanto tempo a Gislaine demora para entregar determinada atividade, sendo que elas têm a mesma função, né? A gente visualiza se está dentro de uma média, né, ou se tem uma diferença muito grande, né, para entrega de determinadas atividades que são iguais, elas são similares. Então isso a gente também consegue identificar, né, entre até as pessoas que realizam a mesma função dentro de uma empresa. Então de nada adianta usar o timesheet se não ter indicadores para a empresa, para a equipe de vocês a partir desse uso, tá? Nunca usei o timesheet, por onde eu começo? Então, assim, a primeira coisa tu tem que acreditar no valor dessa ferramenta. Se a gente não acredita que o timesheet é uma ferramenta poderosa que vai ajudar muito a nossa equipe, a nossa empresa a crescer, a melhorar, não vai dar certo, tá? Sinto muito, né? Pode ter boa vontade e tal, mas infelizmente não vai rolar. Então, realmente tem que acreditar e tem que acreditar. Isso tem que começar lá de cima. Então, o dono da empresa, o gestor aí da equipe, ele que tem que falar, o timesheet é top, sabe? E aí o negócio vai acontecer, porque quando o gestor acredita, a equipe é meio que natural, ela vai, sabe, no embalo. Então, tem que acreditar no valor da ferramenta mesmo, senão não vai dar certo. E assim, medir tempo é diferente de controlar tempo. Não é que eu quero não é que eu quero saber o que o Thiago está fazendo o dia inteiro. Não tem nada a ver com isso. É uma decisão estratégica, sabe? Então eu decidi usar o timesheet porque eu preciso saber quanto tempo que eu levo para desenvolver determinada atividade, porque eu quero melhorar a precificação dos meus serviços, quero entregar as coisas no prazo para o meu cliente e assim por diante. Tá? Então, não tem nada a ver com controle de tempo. O microgerenciamento está fora de moda. Tá? E eu acho que também é uma mudança de cultura, né? Seja do gestor e também das pessoas que estão trabalhando na execução ali das atividades de gerenciamento do tempo com o timesheet, né? Que nem a Amanda comentou, só complementando, a gente não tem que ter essa noção que a gente quer só fazer controle, mas sim otimizar a gestão do tempo, né? Até para que você consiga justificar o tempo que você está trabalhando em determinadas atividades na sua empresa, né? Então, a ferramenta ela pode ser muito útil para você, que às vezes pensa que é só para te controlar. Então, acho que é uma mudança de cultura, desde o gestor até as pessoas que trabalham na execução ali das atividades de gestão do tempo com o timesheet. Né? Pensa que legal um gestor saber, né, um gestor de pauta, ele sabe que a pauta está cheia, então vocês usam o timesheet e daí, sabendo que a tua pauta está cheia, que entrou um job novo aí que não vai dar para encaixar na tua pauta, ele já sabe, tipo, eu não vou encaixar um job para o Thiago se eu sei que a pauta está cheia, eu não quero deixar ele sobrecarregado. Então, por isso que é muito importante usar o timesheet para identificar tempo estimado das atividades, acertar melhor os prazos, não deixar ninguém sobrecarregado e assim por diante. Tem que compartilhar esses benefícios, explicar esses benefícios para a equipe, né? Deixar bem claro. Se a equipe inteira não abraçar a causa, não vai para frente. Não vai dar certo. Então aqui a gente utiliza o timesheet, né? Muitas vezes eu vejo a Amanda, hoje tu já assinou o timesheet, né? Mas ela não é com um tom de cobrança, né? Mas sim o trabalho colaborativo, porque a gente sabe que o tempo gasto feito corretamente pela Gi, feito pela Amanda, por mim, por todas as pessoas da área, no final vai ter um resultado positivo, a gente vai ter informações precisas.
Isso aí. E outra coisa, dá para fazer um controle de horas em planilha? Dá, claro que dá. Mas se vocês conseguirem ter esse controle mais automático, melhor ainda. Não querendo puxar a sardinha, né, para o nosso lado, mas no Operandi é possível fazer o controle de timesheet, então tanto da forma manual quanto automática. E aí as informações estão todas lá, tem os relatórios e em breve provavelmente a gente vai dar mais alguma novidade. Será que pode dar spoiler? Não vou contar, mas em breve a gente vai ter uma novidade sobre o timesheet. E geralmente algumas empresas iniciam ali no formato manual de apontamento, né? Colocam ali a descrição das tarefas, mas assim, não vai levar mais que 20 segundos ou 15 segundos para tu cadastrar um timesheet dentro do sistema. Mas é importante utilizar o apontamento automático, porque... É mais preciso. É mais preciso. E assim, tu não fica se preocupando depois em anotar o tempo gasto. Às vezes vai que você esqueceu, anotou num post-it e depois vai passar para o sistema, né? Para um controle que você utiliza. Acabou esquecendo e aí os dados, novamente, a gente volta a dizer, né? Acabam deixando de ser precisos e tudo aquilo que você planejou, conversou com a sua equipe, acaba não tendo um resultado legal. E aí, a gente já sabe o que é o timesheet, por que usar o timesheet, quais são as vantagens, por onde começar. Então, daí agora chega a hora da implementação. Então, a gente precisa saber qual que é a melhor solução, tá? Que vai atender ali ao que a gente precisa. Então, a gente precisa, o mínimo, conseguir acionar o timesheet, fazer o apontamento de horas e precisa também ter os relatórios para extrair as informações. E reunião com a equipe, tá? Se não se reunir com a equipe para explicar os benefícios que o Thiago já tinha falado antes, não vai dar certo. As pessoas precisam estar engajadas, sabe? Porque se não tiver, o relatório vai estar furado. Se eu aponto o timesheet, ele não vai estar faltando informação. Entendeu? Então, tem sempre que se reunir com a equipe, estimular o uso. A gente tem até um cliente que, para dar aquela incentivada, dá um prêmio lá para os funcionários que apontaram o timesheet com mais precisão durante a semana. Então, dá um lanchinho, né? Leva para, sei lá, dá um vale cinema, sei lá, tô só viajando aqui, mas tenta estimular mesmo, sabe? E utilizar principalmente o primeiro mês, né? Para analisar os resultados ali e treinar bastante o uso da ferramenta, né? Às vezes vocês vão ver que faltou um pouquinho de padrão, né? Cada um colocou um título de timesheet diferente, né? No tempo gasto nas suas atividades. E aí vocês podem tirar esse tempinho, se reunir com o pessoal ali, compartilhar essas informações, né? O que cada um fez e também criar um padrão para que o próximo mês, né? Que vocês tirarem essas informações do sistema, os relatórios, você tenha ali descrições padrão para identificar quais foram as atividades que foram trabalhadas, inclusive visualizar a quantidade de retrabalho que aconteceram, né? Uhum. Então, por isso que é muito importante também essa colaboração entre a equipe, né? Para decidir qual o melhor título colocar em relação ao controle de timesheet dentro do sistema. Não dá para desanimar porque no primeiro mês vocês fizeram lá os apontamentos e o relatório ficou furado. Porque o primeiro mês é mais para teste, para ir vendo se o jeito que está sendo apontado está dando certo, as informações que estão aparecendo lá no relatório estão fazendo sentido para vocês? Ah, não estão. Então precisa fazer alguma mudança, igual o Thiago falou, a descrição, né, desses apontamentos, tentar dar uma padronizada até para buscar as informações com mais facilidade. Até aqui na empresa que a nossa equipe de suporte, a gente começou a usar faz pouco tempo o timesheet. Estamos ralando aí, ainda não está 100%. Mas começou em junho, né? Em junho. Então foi no meio do mês ali, sabe? Então não deixa para o próximo mês para iniciar o controle, né? Já começa, porque daí vocês vão saber como vocês estão e depois aonde querem chegar, né? E às vezes vocês têm uma dificuldade de entender onde os esforços estão alocados. A gente sempre trabalha com algumas prioridades, né, de atividades. Então é importante você ver se o tempo necessário está sendo direcionado às atividades com prioridade ou não. Então isso é muito importante para que você possa gerenciar também, entender onde os esforços estão alocados nos projetos que a sua empresa atende.
E assim, ó, a gente falou bastante, tem que engajar a equipe, tem que, né, conversar com eles, como que vai fazer o apontamento, tem lá um relatório para mostrar a produtividade desse colaborador no mês e como ela caiu no mês seguinte. Não adianta nada ter tudo isso se eu não compartilhar com a minha equipe. Então, o Thiago tinha dado aquele exemplo antes. Mês passado estava super bem, esse mês eu já não tô. Ele tem que vir para mim com o relatório, né, de tudo que eu apontei para a gente conversar. Então, tem que compartilhar esses dados com a equipe e também com o cliente, tá? Principalmente se aí vocês têm contrato de horas. Então, é essencial mostrar para ele o tempo que vocês estão investindo nele. Que nem eu comentei anteriormente, já falei um pouquinho sobre isso. Se você consegue apresentar um histórico, fica muito mais fácil justificar, né, uma possível renegociação com o cliente, um ajuste no processo com a equipe, né? Tendo informações fica muito mais fácil essa negociação. Então, agora a gente tinha comentado com vocês que ia mostrar um pouco disso tudo no sistema. Vai ser bem rápido, porque o intuito era conversar mais sobre as vantagens mesmo de usar o timesheet. Mas vamos aqui para o sistema. Eu estou aqui na minha pauta, tem bastante atividade. Vou pegar aqui meu e-mail marketing. Vamos abrir esse job. E aí, né, pode ser que tenha muito cliente novo assistindo a gente, ou que não seja ainda nosso cliente, ou alguém que ainda nem saiba que tem a timesheet no sistema. Então, eu tenho aqui o reloginho, eu clico nele, então eu tenho duas formas aqui de apontamento. O apontamento manual, que eu coloco a data, as horas e a descrição. Se foi um retrabalho, é só eu marcar que foi retrabalho. Tá? A descrição é obrigatório, então aqui é para vocês colocarem o que realmente estava sendo feito durante aquele período. E aí tem um apontamento automático, que é aqui no iniciar. Eu vou clicar aqui. Quando eu clico ali no iniciar, ele já aparece aqui, tá? Ó, uma orelhinha laranja. Tá rodando aqui o timesheet. O que a gente indica? Trabalhem com as subtarefas, então para delegar as atividades para a equipe mesmo, né, fazer a distribuição. Então eu tenho aqui uma subtarefa que é a criação do texto. Então vou fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, ó, copiei, e quando eu parar o timesheet, lá na descrição eu vou colar aquela mesma informação que estava ali na subtarefa. Então vou adicionar descrição, colar. Pronto. É uma forma também de linkar o timesheet com a subtarefa, porque o timesheet ele é vinculado ao job propriamente dito, não à subtarefa. Então é uma forma de fazer esse vínculo, tá? O quanto é rápido, né, fazer esse cadastro. Bem rapidinho. Não vai levar mais de 10 ou 15 segundos para cadastrar um timesheet dentro do sistema, bem tranquilo. Aí eu marquei ali que eu fiz a criação de texto. A gente falou do retrabalho também. Então, por exemplo, a gente mandou lá para o cliente o texto, ele não gostou, então a gente precisa registrar isso no sistema. Na subtarefa, a gente também precisa indicar que é um retrabalho. Então, uma ideia é colocar assim, ó, RT1, para a gente saber que é a primeira alteração, aí era a criação de texto. Tá? Então, eu coloquei ali a subtarefa e mesma coisa, quando eu for fazer o apontamento, fazer um manual agora. Vou colocar aquela descrição aqui e vou fazer o registro, tá? Lembra que a gente falou sobre o tempo estimado? Então, é aqui no reloginho que vocês vão colocar essa informação. Nesse meu job, eu coloquei o tempo estimado de 3 horas. Olha aqui o tempo de execução, 3 horas e meia. Eu tô levando mais tempo para realizar esse job. Então, ou eu tô demorando por algum motivo aleatório, sei lá, até às vezes retrabalho, sei lá. Uma comunicação interna, uma falha no briefing, né? Às vezes tem muito job na pauta, muito job para entregar hoje que estoura o tempo que eu tenho disponível, sabe? Então, alguma coisa está acontecendo. Então, eu estou levando mais tempo para executar essa atividade. Então, por exemplo, se eu sei que eu levo uma média de 3 horas e meia, eu não vou deixar o tempo estimado 3 horas. Eu vou deixar ele mais próximo da realidade. Tá? Então, é 3 horas e meia aqui que eu vou colocar. Tá? Então, é aqui que vocês fazem essa estimativa de tempo. E a gente também tinha falado bastante sobre analisar a produtividade da equipe.
e isso dá para fazer em tempo real pelo Operandi. Então, eu tenho essa pauta aqui, que é a última que aparece, que é de timesheet, tá? Isso, então ela mostra em tempo real, né? As pessoas que estão com o contador ativo, no caso automático, né? Mas se a sua equipe não tem um contador ativo no momento, eu consigo visualizar também os últimos apontamentos do dia realizados, né? Então isso é bem importante. Até isso evita, às vezes, que eu vá até a mesa de uma pessoa, né? E pergunte para ela como está o desenvolvimento de uma atividade, sendo que eu posso, através dessa tela, visualizar essa informação. Porque às vezes, né, aqui, às vezes tem alguém fazendo lá a criação de um layout, de um texto, algo super elaborado que precisa, nossa, concentração, e daí vai lá a pessoa, chama, ei, e aquele job lá, igual o teatrinho, lembra? E interrompe o processo criativo daquela pessoa. Então, por isso que é bem legal utilizar essa pauta. A gente tinha comentado também sobre rentabilidade de job, né, que dá para ter essa visualização aqui pelo Operandi, pelo sistema. Dentro do cadastro do colaborador, tem um campo específico para colocar o valor hora. E aqui a gente tem alguns relatórios para a gente extrair algumas informações. Então, vamos para o primeiro relatório, que é o relatório de timesheet, que é o primeiro que aparece aqui, ó. Então, isso aí, esse é o relatório timesheet, né? Eu costumo dizer que é um relatório mais detalhado que a gente tem aqui, e ele é bastante utilizado para visualizar a produtividade do time, né? Principalmente por colaborador. Eu quero ver quanto tempo a Amanda entregou de atividades em um determinado período, e quanto tempo ela levou para entregar cada uma dessas atividades. Então, aqui em apontamentos por usuário, eu tenho essa visualização. Tá vendo aqui essa barrinha vermelha? O vermelho significa retrabalho. Que foi retrabalho. Então, sempre que o vermelho for maior que o verdinho, tem algo estranho, tem né? algum problema. Então, precisa verificar o que está acontecendo de errado. Se é só uma pessoa que tem a barra mais vermelha do que verde, sabe? E se for geral, né, acho que vale também reunir o pessoal aí, conversar, que nem a gente comentou anteriormente. Reunir o pessoal, colocar numa sala para otimizar esse processo, né? Entender os motivos pelos quais está tendo muito retrabalho, né? E assim, outra coisa, às vezes o briefing está sendo coletado perfeito, o processo de trabalho de vocês está rolando legal, está bem fluido, só que é o cliente que ele fica pedindo alteração o tempo inteiro. Então, vocês não cobram nada mais desse cliente pelo volume de alteração que é feita. Então, com isso daqui, com essas informações, essas informações são mais do que suficientes para estabelecer um limite de alterações e começar a cobrar. Porque não é justo também vocês, né, executarem uma atividade, entregar para ele e ele falar, não é assim que eu quero, faz a alteração aí. Sabe? Então, não dá para ser desse jeito também. Então, cobrem do cliente pelas alterações em excesso, estipulem um limite, tá? Então, dá para ter essa noção por esse relatório. E até daqui a pouco a gente vai falar sobre o relatório apontamentos por cliente, né? Que até essas informações aqui que a Amanda passou, a gente pode falar um pouquinho mais depois sobre isso. Eu vou sobre tempo estimado, deixa eu pegar aqui um job de exemplo. Olha aqui o banner. Aqui é só um job, tá? Então, a gente já sabe que esse job, ele leva 3 horas, pelo menos, para ser executado. Então, é daqui que a gente vai tirar a informação do tempo, tirar a média, né? Tirar a média para fazer a estimativa de tempo de cada trabalho e passar os prazos mais assertivos para os clientes. Tentem sempre, na hora de criar os jobs, manter um padrão, sabe? Então, se o job é banner, é sempre banner. Se o job é e-mail marketing com marketing completinho, sem ser abreviado, é e-mail marketing completinho, sem ser abreviado para todo mundo. E lembra que a gente falou sobre a descrição em subtarefas? Olha aqui que legal como fica. Tá vendo? Tem tudo descrito o que estava sendo feito. Foi feita a criação de texto. Nesse job já foram feitas 2 alterações. RT1, a primeira alteração foi o layout, e RT2, a segunda alteração foi o texto. Se chegar em RT10, então é aquele esquema que a gente tinha comentado antes, algum problema muito sério está acontecendo e precisa ser resolvido para ontem. E aí a gente já consegue visualizar várias informações, né? Produtividade por pessoa, o tempo que ela gastou em cada atividade, por tarefa também,
e também para a entrega final do job, né? Eu consigo ter esse tempo total de entrega. Então, são várias informações reunidas num único relatório. Isso. Vamos para outro relatório agora, que é o relatório de apontamento por cliente. Né? Então, estamos aqui no apontamento por cliente. Deixa eu colocar o mês passado, mais informações. Mês passado. Vamos fazer a busca. Então tá aqui. No lado esquerdo, nós temos os apontamentos, né? Qual foi o tempo investido em cada cliente que a sua empresa atende? Então, temos o cliente Uber, ali 79% das horas apontadas foram para este cliente, né? E também tivemos ali o cliente Nova Era com um total de 21% apenas de tempo apontado. Então, aqui você consegue entender em qual cliente o esforço está alocado. E até posteriormente ver a questão de valores, né? Se realmente vale a pena atender um determinado cliente. Será que o retorno financeiro está sendo positivo para a sua empresa? E esse cliente aqui, a gente consegue perceber que ele ocupa muito tempo da equipe. Então, ele precisa ser muito rentável. Né? Porque não adianta nada. E para esse cliente, principalmente, que ocupa muito tempo, os jobs têm que ser sempre entregues no prazo, porque é um cliente bem relevante. Já pensou se perde esse cliente? E até a questão de uma renegociação que eu comentei lá no início, né? Será que aquele valor que você está passando para o cliente realmente está valendo a pena, né? Será que não vale a pena uma renegociação, colocar um valor um pouquinho a mais? Porque o esforço está muito grande, né? Sim. Então isso é algo bem importante, levar essa informação, tirar esse relatório do sistema e apresentar para o cliente, para que ele entenda também qual é o esforço que a tua empresa tem. Então, para que seja bom tanto para o cliente, que seja bom para a sua empresa também ao final e que todo mundo saia feliz, né? Agora aqui rapidinho, o apontamento por usuário. Já cliquei aqui no relatório, vamos colocar o mês passado também. Então tá aqui, ó, nosso relatório de apontamento por usuário. Isso aí, então a gente consegue visualizar também de um formato um pouquinho diferente, né? O timesheet ele mostra o tempo que eu gastei nas atividades. Mas aqui ele mostra o custo que eu tenho com os colaboradores da minha empresa na entrega de determinadas atividades ou até mesmo projetos, né? Então podemos ver ali que o custo maior da minha empresa hoje está relacionado às horas apontadas da Bianca, né? Por exemplo, ali R$114. Vou pedir aqui para a Amanda filtrar pelo cliente Uber, tá? No mês passado. Vamos isolar o meu usuário, eu acho. Isso. Pedir aqui pelo usuário da Amanda também. Detalhado, vamos lá, e aqui a gente consegue visualizar algumas informações, né? O projeto foi trabalhado, qual foi o documento, se é planejamento, post Facebook, temos o valor hora também, que é muito importante colocar lá no cadastro de colaboradores, como a Amanda já citou, e as horas apontadas. Ali eu consigo ver também o que é aquilo que foi esforço de trabalho para entregar determinada atividade, mas também se houve muito tempo relacionado a retrabalho. Com esse relatório também consigo visualizar essa informação, né? E ver ao final o custo. Se teve um custo muito alto com o retrabalho, se foi algo tranquilo de gerenciar relacionado ao meu time, neste caso a Amanda. Isso. Então assim, gente, a gente já mostrou aqui como que é no sistema e tudo mais, e qual que é o desafio principal que a gente enxerga? É o engajamento mesmo da equipe. Se a equipe não estiver engajada no uso dessa ferramenta, eles não vão fazer o apontamento de horas, o timesheet não vai fazer parte do processo, os dados não serão precisos, e aí como que vocês vão tomar alguma decisão estratégica relacionada à gestão de tempo mesmo, se as informações não estão completas, né, nos relatórios? Então, não vai dar certo. Então, tem que engajar a equipe de verdade junto àquilo que a gente já tinha conversado antes. Tem que acreditar muito no valor dessa ferramenta. E ver também os benefícios que ela pode dar, né? Para que eu consiga justificar uma determinada entrega, às vezes eu não vou conseguir entregar num determinado período. Então eu tenho essas informações para também apresentar para o meu gestor, olha, eu levo tanto tempo para entregar determinada atividade e eu preciso de X tempo também dessas informações na minha pauta, né? Para que o decorrer do processo seja muito tranquilo e a entrega para o cliente seja feita no tempo hábil, certo? Isso. Então, assim, acho que sobre o timesheet é isso. Vamos compartilhar alguns materiais ali no chat também. E vamos sortear esse livro aqui, Mostre o Seu Trabalho, tudo a ver com do timesheet, Austin Kleon, não sei se é assim que se fala. Vamos sortear para todo mundo que está com a gente aqui no webinar, tá? Para todos os participantes. E a gente vai fazer uma live no Instagram, bem disputada, bem acirrada, é bem legal. Depois vocês têm que olhar, porque é um mata-mata
Bem divertido. E também vamos deixar uma pesquisa de feedback aqui no chat também, tá? Então digam pra gente se foi legal, se não foi, o que a gente pode melhorar, que tipo de conteúdo que vocês querem ver, porque a gente quer entregar pra vocês algo que seja realmente relevante, tá? Então acho que é isso aí. Beleza? Já falamos demais. Beleza, pessoal? Então até a próxima. Até. Nos encontramos nos próximos webinars. Isso. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Será que foi legal? E foi bom, Gi. Vocês acionaram o time sheet? Eu acionei.